Olá! Como vimos no vídeo anterior, a dedução da equação de Bernoulli teve exemplos, nós vimos que ele tem algumas não, tem bastante aplicações. Eu vou querer explorar com vocês a simulação daquela Universidade do Colorado que eu apresentei anteriormente. Olha só, eu vou dar uma descrição breve, vocês devem estar com isso fresquinho na cabeça, devem ter explorado essa simulação, como eu recomendei no vídeo passado. Então, olha só, nós temos a vazão de 5.000 litros por segundo, eu vou continuar mantendo, e agora nós vamos explorar outros instrumentos dessa simulação. Primeira coisa, vamos colocar a simulação para iniciar. Temos o nosso fluxo laminar, sem atrito, é a condição em que a gente pode aplicar sem problemas algum a equação de Bernoulli. E vamos explorar, por exemplo, inicialmente, o conceito de velocidade aqui. Vamos medir fluxo, só para a gente ter uma ideia. Certo, a área do tubo está em 3,1 metros quadrados, está uniforme. Em todo o tubo, então, se a gente varrer com o medidor de fluxo, a gente percebe que não tem alteração no fluxo. A gente pode explorar, se vocês preferirem, a velocidade com esse instrumento. Nessa situação, a velocidade da partícula é a mesma em todos os pontos. Por que é a mesma? Fluxo laminar, sem atrito. Eu vou colocar atrito, apesar de não ser o escopo aqui, só para ilustrar como que muda. Percebam, caiu a velocidade perto das bordas. Lembra, a parede dos tubos vai oferecer mais atrito que o meio do líquido. Ou, se você preferir falar, a viscosidade sente mais as paredes do que o próprio líquido. E para o meio, é a região com menor, em que o efeito da viscosidade é o mínimo possível. Isso foi só para ilustrar. Recomecei com sem atrito, fluido invícido, que eu havia comentado com vocês. Vamos agora explorar a equação de Bernoulli. Pergunta rápida, é para responder pai e bola. A equação de Bernoulli aplicada nessa situação, sem nenhuma diferença de altura do tubo, Tá, eu vou arranjar um marcador de tempo melhor. Sim. Vamos pegar esse medidor de pressão e olha aqui, a pressão no meio está em quilopascais. A pressão aqui em cima é menor e a pressão aqui embaixo é maior. Pessoal, a aplicação da equação de Bernoulli, ela aplica direto. A velocidade aqui pode ser uniforme, por causa dessas características. Mas existe uma diferença de altura entre esse ponto e esse ponto aqui. Certo? Se as velocidades são iguais, a massa de água vai produzir mais pressão embaixo do que em cima. Afinal, nesse ponto aqui embaixo, tem a massa dessa água pressionando essa região aqui. Por isso que a gente consegue perceber essa diferença de pressão. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos explorar a variação de pressão com a velocidade. Vamos pegar nosso marcador de velocidade. Nós percebemos que existe uma variação da velocidade. Essa variação está associada com o quê? A variação da área do cano. E conforme o cano vai funilando, a velocidade aumenta. A gente percebe a variação do vetor velocidade nesses diversos pontos, até ele voltar para o valor anterior. Então vamos recomprovar a variação de pressão com a velocidade tão falada, que a gente consegue tirar da equação de Bernoulli. Está aqui a pressão 117,791 quilopascais. Aqui tem, apesar de estar traduzido, a pontuação está em inglês, pontuação britânica.
Percebam que a região de menor pressão é onde a gente tem a maior velocidade, 6,3. As outras variações, vocês podem simular aquela figura clássica que foi usada na dedução, abertura inicial maior, ele desce ou sobe, agora me fugiu, e afunila, daí vocês vão ver variação de fluxo, variação de altura e as alterações que isso pode provocar na pressão. Isso eu vou deixar para vocês. Tá? Se eu fizer tudo aqui, não tem sentido vocês explorarem essa simulação. Quero mostrar para vocês um instrumento chamado tubo de Venturi, que ele tem diversas utilizações. Ele é usado, quem gosta de carro sabe que ele é usado em carburador, nos antigos carburadores, né? Não os tubos de injeção eletrônica hoje em dia. Nos aerógrafos, aqueles jatos de tinta, um tubinho embaixo, é um tubo de Venturi. É usado por bombeiro, em caso de incêndio, quando nós temos líquidos inflamáveis, eles usam uma técnica que faz o uso do tubo de Venturi para poder jogar espuma e abafar o incêndio. Vamos ver o tubo de Venturi. Está aí a configuração do tubo. Esse fluido azul é a água destilada com corante azul. O tubo tem essa parte mais larga e mais curta, onde a parte mais curta vai ter aquele efeito que a gente sabe de diminuir pressão, devido ao aumento da velocidade. Quando a gente deixa o fluido passar, diminui a velocidade, o fluido sobe. Não importa a direção do vento, e sim o módulo da velocidade, a gente vai trocar a mangueira de lado. Com isso a gente percebe que o efeito é o mesmo. Existe uma variaçãozinha por causa de a gente estar trabalhando com um tubo de Venturi real. Com isso encerramos a parte de hidrostática e hidrodinâmica. A gente não esgotou o conteúdo. Vocês têm que ler os livros indicados, não ficar apenas preso a eles, ir um pouco mais além e ver outros conteúdos, tá, pessoal? Não fiquem presos ao que eu fiz e o que eu indiquei. Existem muitas outras aulas sobre esse conteúdo que são interessantes. Mas, de novo, videoaula não vai substituir aquele momento entre você e o conteúdo. Lendo o livro, fazendo exercício, reproduzindo exemplos, até conseguir entender e atacar exercícios e problemas. Até o próximo conteúdo, pessoal!